Boa tarde, pessoal. Meu nome é Elias Cardoso, né? Sou especialista da linha branca aqui da Filco. Vou estar passando novamente para vocês aí o guia prático da Lave Seca PLS11, tá? Então, aqui no início desse slide nós temos aí a foto do equipamento, né? Em duas cores, né? Branca e prata ali, né? Só um pouquinho aqui. Só um pouquinho, pessoal. Deu uma inconsistência aqui. Então aqui está as características técnicas do equipamento, né? A gente já fez esse treinamento anteriormente, né? E agora ele saiu com uma nova, como é que eu posso explicar para vocês? Tem uma mudança nesse equipamento aí que vai facilitar bastante para o consumidor e a gente está querendo passar aí para a rede autorizada para vocês não ser pego de surpresa na hora de fazer os testes lá no equipamento, tá? Então aqui está as características técnicas, né? Desempenho do equipamento, o sistema do motor, que ele é BLDC, capacidade, programas, segurança e bloqueio do painel e da porta ali, né? E todas as características do equipamento está ali sendo mostrado, tá? Então aqui a gente vai entrar no modo teste do equipamento, tá? Esse equipamento ele possui esse modo teste que facilita para o técnico na hora lá do atendimento a diagnosticar o defeito, né? Então, para entrar nesse modo teste, você tem que colocar o seletor de programa lá no intensivo, né? E apertar as teclas rotação e aumentar lavagem simultaneamente, né? Por alguns segundos ela vai aparecer lá no painel. O painel vai piscar 3 vezes e vai aparecer PLT no visor, tá? Então, quando ele entrou em PLT, ele entrou no modo teste, tá? Então, tu vai virar o seletor lá, sentido horário, para ir fazendo os testes conforme vai sendo selecionado, tá? Então, aqui, ó, a descrição de as teclas que você tem que apertar e lá a parte do Knob lá, né? Onde é que você vai colocar no modo intensivo, né? Então tá ali circulado em vermelho, colocou em modo intensivo, apertou as duas teclas, o equipamento vai estar entrando em modo teste. Tá aí o primeiro teste, depois você vai virar o seletor sentido horário, lá vai até C1 e você vai entrar no teste da válvula do alvejante lá, no conector azul lá na válvula lá, é a válvula do alvejante, tá? Aí no C2, a válvula do sabão, no C3, a válvula do amaciante, e conforme você vai olhando lá em cima da válvula, tem o conector azul, branco e o conector rosa, né? Vermelho ou rosa, meio claro lá, que é o da válvula do que vai para produto de secagem. Então, temos ali no C3 a válvula do amaciante e ela aciona a válvula de sabão e alvejante junto para despejar o amaciante. Então ela tem um direcional lá no dispenser onde ela faz o acionamento das duas válvulas e direciona a água para o alojamento do amaciante, tá? Então, aí a sequência ali, tu botava para testar no C4, ela vai entrar a válvula lá do duto de secagem, que é o conector vermelho lá, ou rosinha, claro lá, vermelho claro talvez, depende do chicote, né? Mas essa C4, ela vai entrar água no duto de secagem, tá? Então, pessoal, essa água ali na secagem, ela é contínua, né? Ela entra com um pouquinho de pressão, ela tem um redutor de pressão interno lá dentro da válvula, ela fica enviando água para dentro do duto de secagem enquanto ela está fazendo a secagem, tá? Queria até falar isso aí para vocês aí, que ela sempre vai ficar enviando água. Então, por isso que na secagem lá a máquina fica drenando direto, girando e aquecendo a roupa, e essa água fica sendo injetada lá no duto de secagem, tá? Aí no C5, ela testa o sistema de secagem, ela testa o motor, a resistência, e todos os periféricos ali que estão junto ali, que são em série com a resistência, que são os termostatos, né?
termostato operacional e de segurança ali, né? Então ela testa tudo aquilo ali. Então, se tiver uma falha no sistema de secagem ali, no duto de secagem, tanto no motor como na resistência, nos termostatos, ela pode apresentar lá o erro HE, né? Então a gente tem que ficar atento aí. Ah, fui lá, troquei o motor ventilador e logo depois nem saí da casa do cliente, já deu de novo o mesmo erro, HE, mas esqueceu de verificar lá se não tinha um termostato aberto, né? Então, às vezes, o termostato de segurança lá, ele tem o reset, ele abre, aí você trocou o motor ventilador, porque lá é, o defeito estava no motor ventilador, lá parou o motor ventilador, ou queimou, ou algo assim, o rolamento travou, você trocou o motor ventilador, mas esqueceu de reapertar lá o reset do termostato e ela deu o mesmo erro. Ou até você foi embora, o consumidor te ligou para voltar porque está dando o mesmo erro. Aí você tem que ir lá e testar o termostato, tá? Só uma dica aí para vocês. Então, o C6 lá do teste também é o sistema de aquecimento da água do tanque lá, né? Então, lá no tanque, próximo à polia do motor, lá ele tem a resistência e tem um sensor de 12K lá. Então, esse C6 vai testar o sistema de aquecimento da água do tanque, tá? E ela exibe lá a temperatura no display, tá? O C7, ela testa a rotação do cesto, né, no sentido horário, né, que é no sentido de centrifugar e secar, né, e no C8 ela testa a rotação de lavagem, tá? Ela adiciona água e gira o cesto a 400 RPM, tá? Então, e também nós temos o C9, né, que é a rotação de centrifugação e ela efetua a drenagem, tá? Ela está verificando ali se a inversora e o motor tá girando e está verificando também a bomba de drenagem lá, né? Tá? Esses seriam os principais testes ali no modo teste, tá? Então, C1 testa a válvula, C2 testa a válvula do sabão, C3 testam as duas outras válvulas, né? Aí no C4 ela testa a válvula que vai para o duto de secagem, né? No C5 ela testa todo o sistema de secagem lá, que tem o duto de secagem com a resistência, o termostato, o ventilador e os sensores, né? E no C6 ela testa o sistema de aquecimento da água do tanque, lá na resistência do tanque, né, que faz aquecer a água. No C7 ela testa a rotação no sentido horário, que é no sentido de secagem e de centrifugação, né? E no C8 ela testa a rotação de lavagem e adiciona água e gira lá a 400 RPM. No C9 é a rotação de centrifugação e efetua a drenagem, tá? Então são todos os códigos de erros ali que pode ser pego durante esse teste da rotina do modo teste, tá? Aí se no modo teste lá acusar as falhas, aí a gente tem aqui a tabela de falhas, né? Com todos o, com todas as descrições ali, as causas e ações que a gente tem que tomar se tiver uma falha, né? Então, tu fez o modo teste lá e ela acusou falha de entrada de água lá no C1. Ela chegou no final lá e ela deu E1. Então, ela entrou em falha na entrada de água. O que que você vai fazer lá? Vai testar a válvula, né? De entrada de água e vai testar a saída do conector, vendo se a placa está enviando os 220 ou 110 volts, dependendo da versão do equipamento lá, se é 110 ou 220. Você vai medir lá no conector e vai verificar se realmente é a válvula ou é a placa que não está enviando a tensão. E assim por sequente, conforme na tabela você vai vendo lá e vai testando, né? Se der E4, o que você vai testar lá? Vai ver se a mangueira do equipamento não está submersa, se a válvula de entrada não está com defeito, se o sensor de nível d'água, a mangueira do sensor pode estar solta também, né? Daí ela vai entrar, vai vazar água lá, porque a mangueira está solta e ela não vai atingir nível, vai dar o E4. Ou se o sensor de nível tiver com defeito, também ela vai dar esse defeito aí de E4 e você vai verificar lá se tem resistência no sensor de nível. Se não tiver, você vai efetuar a troca do sensor de nível, né? Então tem mais erros aqui, né? Um dos erros aí que eu queria falar para vocês aí, que é o HE, né? Que é a falha no duto de secagem, né?
Então ali está como troca do motor de secagem travado, tá? Mas ela não vê só a troca do motor de secagem ali, ela testa a resistência, ela testa os termostatos e também se o sensor sentir e falhou o ventilador e ela tem dois sensores de temperatura, um que fica no duto de ventilação lá e o outro que fica lá na outra extremidade, que é lá próximo da resistência. Se um desses dois sensores aí, pelo erro do ventilador ter parado, ele pode abrir lá o outro erro, né? Não especificamente o HE. Ele pode abrir lá o IE, falha no sensor de entrada do ar de duto. O ventilador parou de passar como é que eu posso explicar? Parou de ventilar dentro do duto lá e a resistência aqueceu demais e o sensor de ventilação lá do duto sentiu que a temperatura está elevada. Ele abre essa falha IE no visor, que na verdade ela foi causada pela falha do ventilador, né? E essa falha aí, ela não está relacionada ao sensor. Depois que esfriar, ela vai voltar ao normal, mas está sim relacionada ao ventilador. Então a gente tem que cuidar, que às vezes tu faz a troca do termostato lá, mas é o ventilador que está parando dentro do ciclo lá, e ela pode abrir essa falha de IE. Quando ela abrir essa falha aí, o que pode acontecer? Lá no equipamento, ela vai mudar o display vai mudar lá, ele vai mudar o tempo de secagem. O tempo era de 3 horas, ele vai cair lá para 001 e vai encerrar o ciclo, porque o sensor ele sentiu que tem uma temperatura diferente e ele vai encerrar o ciclo antes do tempo, porque ele sente que tem uma falha, entendeu? Então a gente às vezes está relacionado a tal coisa. Na verdade, o certo é fazer o teste dos periféricos, sabe? Fazer o teste do motor, fazer o teste do sensor, fazer o teste da resistência, fazer o teste dos termostatos, porque uma falha pode ter outro erro aparecer no painel e a falha está relacionada a outra causa, entendeu? Mas ela está sendo monitorada pelos sensores que podem abrir OE, no caso, se a falhar lá na resistência e a resistência aquecer demais, ela pode abrir o OE, tá? E, consequente, no final do processo, ela abriu o TH, tá? Que é porque aqueceu demais internamente, ela precisa esfriar, entendeu? Então, se atentar, às vezes, lá, deu HE, não vai lá e já troca só o motor, faz o teste de tudo, faz o teste do termostato, faz o teste da resistência, faz o teste dos sensores, entendeu? E tendo leitura todos ok, troca só a peça que está com defeito, tá? Para não gerar outras falhas, né? Porque às vezes o cara vai lá, o defeito era no sensor, mas o sensor está dando 10K, não é defeito no sensor. Foi lá, só trocou o sensor, foi embora e o erro voltou. E era HE o erro. Na verdade, não era OE, né? Era HE. Trocou o sensor e era uma falha lá na secagem, lá no ventilador. Aí só que ela abriu OE porque o sensor sentiu a temperatura muito maior dentro do duto e abriu OE. Então, o correto nessas lavadoras é sempre estar fazendo o teste em todos os periféricos do duto de secagem ali. Então, no duto de secagem ele tem os termostatos, ele tem os sensores, ele tem o ventilador, tá? Então, o correto sempre é fazer todos os testes, não simplesmente a Philco me enviou o motor ventilador e o sensor. Aí tu chega lá, já vou trocar o motor ventilador e pronto. Não, você vai primeiro verificar se não tem outra peça com defeito, tá? Antes faz o teste das outras peças. Eu estou vendo aí que está dando muito reincidência. Ah, eu consertei o erro HE lá, troquei a resistência,
mas não testou os termostatos. Aí veio, fez o serviço lá, saiu da casa do cliente, no outro dia o cliente abre uma nova OS pedindo mais peça porque não trocou o termostato. Ou trocou o termostato, abriu o erro DE, que já é lá na PCI de secagem, entendeu? Então, temos que sempre se atentar a testar todos os periféricos do duto de secagem, tá? Então, falando novamente aqui dos erros, então todos os erros estão lá relacionados aqui, né? E se você pegar lá no teste, você pode estar verificando aqui. Aqui eu só quis dar uma explicação melhor para vocês aí, que às vezes o erro pode estar relacionado a um HE e os sensores lerem a temperatura lá diferente e abrir o erro antes de abrir o HE, ele abrir outro erro, né? Que é o OE e o IE, que é o do sensor, tá? Então aqui, ó, o que eu queria passar para vocês hoje, na verdade, era isso aqui, ó, tá? Então houve uma atualização e uma melhoria no equipamento, né? Essa atualização aí, ela passou agora para a versão aí PLS 11A e PLS 11C nas versões C, né? Em diante, tá? Elas foram implementadas essa melhoria aí. Então, o que que melhorou aí nesse nosso equipamento? Tá? Ele recebeu um novo motor de secagem, né? Esse motor de secagem ali, ele tem capacitor de partida, fusível e conector adaptador, tá? Então, o conector do motor é diferente, né? Então, ele acompanha um conector para estar fazendo as ligações lá, tá? E no software da PCI principal também, agora o nosso equipamento permite a abertura de porta e regulagem no tempo de secagem, tá? Depois, mais para frente, eu vou estar explicando ali para vocês os tempos de secagem e o tempo, tá? Os tempos e o modo de resfriamento dele, tá? E o tempo que a resistência fica ligada ou desligada, o ventilador e tudo mais, tá? Então, o nosso equipamento aí sofreu essa atualização aí, essa melhoria, tá? Eu vou estar agora passando para vocês a placa com a versão C em diante, agora ela já tem essas melhorias aí, tá? E o equipamento da versão C já sai com o novo motor de secagem. Aqui está o motor, né? Nosso novo motor. Essa aqui é a foto dele, tá? Então ele tem esse capacitor aqui, ó, junto. Tem um protetor térmico na carcaça do motor, tá? E esse chicote que faz a adaptação aí no chicote da máquina, entra o chicote antigo do motor, entra nesses dois conectores aqui, e esse aqui se conecta ao novo motor, nesta posição. Então, esse daqui, ó, vocês vão fazer dessa forma lá no campo, ó. Vão pegar os conectores que vêm do chicote antigo e ia direto no ventilador. Você vai estar conectando nesses dois conectores aqui, que são esses dois aqui, ó, tá? E daí, daqui, você vai conectar no conector do motor, que seria esse conector aqui. Você vai fazer a conexão com o motor, tá? Então, esse é uma das mudanças aí do nosso equipamento. E a outra mudança é a atualização no software, tá? Então, aqui, na atualização do software, ela mexeu no tempo de secagem e abertura de porta, tá? Então, essa melhoria aí foi implantada agora nessas versões que eu tinha já passado para vocês, tá? E deixar aqui uma observação, né? A temperatura após esse processo de resfriamento ainda estiver acima de 65 graus, né? De 60 a 65 graus, o produto manterá o aviso de temperatura lá, o TH lá, que é quando aquece demais, isso aqui ele vai avisar esse TH no visor lá para aguardar o tempo de resfriamento para o consumidor ter uma segurança de botar a mão lá e pegar as roupas sem se machucar, tá? Então, essas foram as alterações aí que ela sofreu, tá? Aqui nós temos também é, os tempos, né? Tem aqui, ó, os 30 minutos, né? Tu botar lá na lave seca lá e reduzir o tempo para 30 minutos, ele tá em 3 horas, tu quer 30 minutos, tu vai lá, clica lá na seleção do tempo e ele vai trabalhar dessa forma. Ele trabalha 25 minutos aquecendo, né? E ele tem o tempinho do resfriamento lá, que é os 5 minutos, e a condição de secagem normal lá, né? Resistência ligada, tambor girando lá, motor ligado e tambor girando, né? Então a resistência
a condição no resfriamento lá, que entra na parte dos 5 minutos lá, ele desliga a resistência, continua fazendo o processo lá, o motor vai ficar girando e sem a resistência ligado para dar o tempo de esfriar as roupas lá internamente para poder abrir a porta e retirar com a segurança lá as roupas internas. Então todos os tempos estão aqui, né? 30, 45, 1 hora e 30, 2 horas e 3 horas. Agora você consegue fazer essa alteração. Se você botar lá em secar somente, ele vai entrar em 3 horas. Você pode pular para 2 horas, 1 hora e 30. Em 30 minutos aqui tu consegue fazer essas mudanças aqui no equipamento, a não ser aqui, né? Tá? Então tu consegue fazer lá agora. Ah, eu não quero que fique secando por 3 horas, eu quero que fique secando por 30 minutos. Tu vai lá, vai fazer a alteração e dentro de 30 minutos ele vai estar fazendo o processo lá, tá? Aqui está novamente aqui o diagrama elétrico, né? Hoje até nós estávamos fazendo uns testes ali em laboratório para dar mais uma melhorada aí. A gente identificou que a saída do conector S7 aqui, com a entrada lá do DX4, ela tem uma tensão de 12 volts entre esses dois conectores, e entre o GND e o TX e o RX, que são as comunicações que envio e recebe, que são transmitido e recebido pela placa. Essa comunicação ela é oscilante de 1 a 2,5 volts, tá? Então, para facilitar aí vocês estarem testando a comunicação entre a PCI de secagem e a placa PCI controle ali, a PCI principal, você pode estar fazendo essa verificação aqui. Fica mais fácil de vocês identificar através de medir aqui o TX e o RX da placa, tá? Então, a comunicação você pode validar se tiver oscilante da placa da PCI principal para a PCI de secagem, tiver oscilante, a PCI principal de controle está enviando o sinal. E aqui não está recebendo, daí ela abre o erro lá DE, né? Se ela não abrir esse erro e vocês testarem aqui, ela está oscilante e não, mesmo não abrindo o erro DE, você tem que fazer a troca dessa placa aqui, porque a placa de controle PCI principal está enviando as comunicações lá, o sinal oscilante de 1 a 2,5 volts, ele fica oscilando, né? Então, o correto daí seria trocar da placa da PCI de secagem. Aqui são os principais componentes, né? Filtro de linha lá na entrada da máquina, lá vai passar o cabo de alimentação, entra nele, dele sai para alimentar a placa e demais rede de chicote do equipamento. Válvula de entrada d'água, sensor de nível, sensor de temperaturas NTC lá no duto de secagem, trava da porta, resistência de secagem, os termostatos, que é bem importante, né? Esse que tem o pininho aqui, ó, ele é o termostato operacional, né? Se ele ultrapassa a temperatura lá, ele desarma. Você pode fazer o rearme apertando o botãozinho. Aqui está o motor inversor, né? Tá aqui o inversor. Ele é um motor BLDC, né? Resistência do tanque. Aqui fica o sensor de temperatura da resistência do tanque, que seria esse aqui. A PCI principal, o motor ventilador que agora sofreu alteração, é aquele motor branquinho que eu mostrei no slide anterior. A PCI de secagem, né? E os seus contatos, tá? Então, para nós verificar lá, o equipamento não liga. Você vai verificar lá o filtro de linha. Então, tá aqui o filtro de linha, né? Seria essa peça e tem os terminais dele onde é que você vai fazer o teste e vai estar validando se ele está bom ou não. Então, tá aqui como fazer o teste, né? Aí vai verificar a continuidade lá, né? Entre um e o outro aqui.
e ele tem que dar continuidade. Tá vendo aqui na foto aqui? Então, passou continuidade aqui, ele tá ok, não tá aberto e vai funcionar perfeito lá. Então, mesma coisa do outro lado aqui, né? Vai conectar lá o multímetro, deu continuidade e tá tudo ok. O da válvula, né? Que é o erro E1, né? Então, tem todo o procedimento aqui, né? Então lá tem, ó, a válvula, né? E os conectores. Os conectores eles têm cor, né? O branco, que nem eu já falei lá no modo teste lá. Então tem o branco, tem o azul e tem o vermelho ou meio rosa. Depende lá do chicote. Tem, às vezes é bem vermelho, às vezes é meio claro aqui, tá? Então tu vai medir resistência e vai medir tensão. Aqui tu vai medir a resistência da bobina, né? Em média de 43 ali, ó. E aqui tu vai medir a tensão. No caso lá estava 219 no dia ali, mas pode ser que ela altere lá, né? Conforme a tensão que esteja lá. Até 10% é permissível, né? A tensão de entrada da rede e a tensão circulante no equipamento, tá? Então, esse aqui é para testar as válvulas, né? Tá, aqui também temos aqui, continuar a medir lá a bobina da chave da porta, tá? Ela tem aqui a tolerância de 5%, né? Tu vai fazer os testes lá e vai fazer os testes na saída da placa lá também, tá? É bem simples, né? Tu solta lá a gacheta do tambor, tu tem acesso à, 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 à trava da porta ali, ó. Vai medir a resistência ômica entre esses dois terminais ali e já vai dando esse valor aqui, ela tá perfeita. Se ela tiver aberta, ela não vai dar valor nenhum. Aí você tem que fazer lá a troca da trava da porta, né? Também aqui, ó, um legal aqui para vocês saberem lá que tem aquela hastezinha lá para abrir, né? Que ela é conectada nessa pecinha aqui, ó. Se você só conseguir acesso com a mão por cima, ela apertar aqui também ela destrava, tá? Mas ela tem a haste lá na tampa da bomba de drenagem lá. Você abre a portinhola lá, a portinha da bomba de drenagem, lá onde é que fica o filtro da bomba de drenagem, ela tem um pedacinho lá, uma pontinha branca lá que é essa haste e você puxa e consegue destravar a porta, tá? Se a porta ficar travada, tá? Ah, eu quero que eu sabia disso. Bomba de drenagem, né? É, Tá aqui os testes da bomba de drenagem, então medir lá em escala de ohms e tal, tu vai verificar lá de 95 a 110 ohms, né? Vai medir o- os terminais lá, deu dentro da escala, ela tá boa. Também aqui tem outro teste que seria tu alimentar direto, né? Dependendo da tensão, se for 220, vai conectar em 220 lá e vai testar se a bobina e se o rotor tá funcionando perfeito, tá? Sensor de nível, né? É o erro E4, né? Medir a resistência no terminal do sensor lá, 1 e 3 do conector S8 da placa, tu vai ver que vai sair 5 volts contínuos, tá? Então, é nesse conector aqui, tá? E para medir a resistência da bobina interna aqui do sensor de nível, que é o pressostato, né? Tu vai colocar direto no pressostato, ele vai dar em torno deste valor, tá? Aqui estamos com a PCI de secagem. Aqui que é o interessante, tá? Então, lá no erro que eu tinha comentado com vocês lá, sobre o DX4, que é a comunicação da PCI principal lá, né? O conector do meio aqui, ó, o conector vermelho, né? Que é o interessante. Se você medir aqui entre o branco e o verde, ele vai dar uma tensão de 12 volts, tá? Entre o branco e o vermelho, ele vai dar a tensão oscilante lá, que está comunicando a placa PCI principal e a PCI de secagem, tá? E entre o branco, o vermelho e o verde é a mesma coisa, tá? Ele vai dar oscilante lá. Então, se ele dá oscilante, a PCI principal está se comunicando, está enviando e recebendo dados para fazer as funções aqui, abrir a válvula, abrir o motor ventilador, eh, passar energia para a resistência, conforme ela vai recebendo eh,
a informação aqui no RxTX e enviando para o CI abrir os contatos de carga de cada função aqui, né? Tá? Então, aqui no DX1, eu liguei os contatos da resistência lá, né? Ele que alimenta a resistência do duto de secagem lá, tá? Aqui no DX2, o amarelo é a válvula do duto de secagem e o azul é o motor ventilador, tá? Então aqui tu consegue medir a tensão, 220 volts aqui, tá? Entre o azul comum aqui, que é o da rede do chicote, e o conector aqui do ventilador, tu consegue pegar 220, da válvula também 220, e aqui também que é um outro conector que se conecta à resistência do tanque lá, também tu consegue pegar o 220, tá? Aqui os sensores, né? Sensor vermelho e o sensor preto, né? Então o vermelho ele está localizado lá na resistência, o preto ali no duto do ventilador. Eles são de 10K e tu consegue fazer também a leitura neles aqui. Nós temos um boletim técnico lá que é sobre a compatibilidade de conectores, né? Caso você for trocar e receber o sensor lá com um conector diferente, tu vai usar o que está lá na máquina, só fazer um ajuste aqui na ligação aqui dos conectores para ele, tu vai cortar o conector que acompanha e interligar no conector que já vem com o equipamento aqui, tá? Então, na parte da PCI de secagem seria isso aí. Aqui estão os sensores, né? Sensor de 12K e aqui são sensores de 10K, tá? Então, facinho de fazer a leitura lá, a temperatura de 25 graus, tu vai medir eles lá, eles vão dar 10K, tá? Então, aqui o de resistência do tanque lá, do resistência da água também é de 12K, tá? Então, bem simples de fazer aí o teste. Então, aqui o motor ventilador, né? O erro específico para o ventilador é o FE, né? Mas ele pode ocorrer em HE, tá? Então, o teste é simples também, né? Tu vai testar a bobina dele e vai testar se a placa está enviando, a PCI de secagem lá está enviando o sinal para fazer a alimentação do ventilador. Se não tiver, a PCI aqui não tiver enviando a tensão de 220 aqui, o defeito está lá na PCI de secagem, tá? Porque quem alimenta esse ventilador é a PCI de secagem, conforme a gente viu anteriormente no slide anterior ali, tá? Então, não alimentou, o defeito está na PCI de secagem. Alimentou, tem tensão, não gira, testou a bobina aberta, troca o ventilador. Beleza? O motor, né? Placa inversora, né? Então ele abre lá o erro E9 e E10, né? Tá? Então o nosso motor ali, ele é BLDC, né? 310 volts. Se tu medir lá aqui a tensão de saída aqui, dependendo do estágio que tá a rotação lá, tu vai pegar leituras até 310 volts aí, tá? Então aqui tem o ponto de entrada de alimentação que vem do chicote da PCI principal lá, seria o verde. Aqui o verde. E agora não estou conseguindo enxergar bem a cor ali, mas é o verde, no caso, no chicote do gabinete lá é o verde e o cor-de-rosa, né? E aqui do chicote do equipamento é o verde. E agora danou-se aqui, galera, mas espera aí. É o verde e o marrom, tá? É o verde e marrom. Aqui tem um marrom aqui, que é um pouquinho mais fino, ele recebe a tensão de 220 para alimentar o inversor e está fazendo a transformação aqui de AC para DC, alimentando o nosso motor aqui, que é DC 310 volts, BLDC, tá? Então aqui estão o VW, né, do motor, branco, amarelo e azul, tá? Então aqui tu vai medir resistência para ver se as resistências estiverem iguais entre eles, que é em torno desse valor aqui, o motor tá com a bobina ok, vai funcionar legal, tá? Deixa eu ver mais o que dá para explicar aqui. Eu acho que seria isso aí. Então aqui tem uma asa inversora, nesse outro lado
o chicote da inversora se conecta com o motor, tá? Então aqui é onde você vai testar. Pode também testar aqui a saída DC do equipamento entre U e VW aqui, tá? A tensão DC que vai sair aqui nas três fases, tá? Tu consegue medir nesse conector ali. As resistências, né? Resistência do duto de secagem, só botar em escala de ohms aqui e verificar se tá ok. Aí, às vezes, se ela tiver em curto com a carcaça, pode encostar aqui e verificar se está em curto com a carcaça. Termostato, né? Só continuidade normal. Esse aqui é o botãozinho de reset. No caso, se parar o ventilador lá e a resistência subir a temperatura acima do normal, ele desarma esse botãozinho aqui e tu não consegue mais que a resistência de secagem aqui seja acionada. Então, às vezes é só esse botãozinho e dá o erro HE lá, e é só apertar esse botãozinho aqui e já resolve teu problema, ou trocar a peça se ela tiver com defeito, né? Que é a resistência do tanque também, né? Vai verificar lá em escala de ohms a resistência dela. Se ficar dentro desse valor, tá ok. Aqui para validar alguns testes de saída que vão para os periféricos lá, que vão para a bomba, que vão para a válvula, né? Então tu consegue tá verificando lá através desses conectores lá na placa, tá? Então para validar a tensão lá da placa tá saindo para a válvula principal lá, tu vai conectar ali no S2 pino 2, tá? E no L ou no S2 L pino 5, que é aqui, tu vai ver que tem tensão lá, se for 127 o equipamento vai estar a tensão de 127, se for 220 vai estar 220 lá. Mesma coisa para o dual alvejante ali, né? E aqui para verificar a bomba de drenagem, né? Então lá no S8 da placa lá no pino 6, aqui é o negativo, né? E aqui no S2, no pino 5, é o positivo. Então, tu vai fazer a leitura aqui, tem que dar atenção do equipamento lá, 127 ou 220, tá? A resistência lá, tá? A resistência tá nesse conector aqui, tá? Então, aqui é o S3, né? Tu vai medir lá no S3, no pino 4, e no S3, no pino 1. Aí tu vai conseguir pegar lá se está saindo 220 para a resistência lá, tá? Para a resistência de lavagem lá no tanque, tá? Motor ventilador, né? Tu consegue validar também aqui, ó, entre o S25, que é o que envia da placa, né? E no N lá do DX3, tu vai pegar a tensão, se for 127 ou 220 lá, do teu equipamento, se está saindo para o ventilador. Caso não saia a tensão aqui, trocar as placas ali, né? Aí tu vai verificar lá se é a de secagem ou a PCI principal, né? Tu pode estar vendo se está saindo o positivo da placa principal, mas não está fechando lá no contato da PCI de secagem o neutro, né? Então, provavelmente seria a PCI de secagem no caso, tá? Então aqui o DX4 lá é a comunicação, né? São três pinos lá, né? E aqui é um conector de quatro, mas é só os dois primeiros aqui e o último, tá? Então esse aqui ele não tem nenhuma conexão ali na placa, ele é só o conector vazio lá, né? Então vai fazer esse teste nos dois aqui e nesse aqui, tá? Os boletins aqui, né? A gente tem alguns boletins aí. Esses dias alguém me ligou aí, me mandou uma mensagem lá. O equipamento parou num tempo lá e não vai mais para frente, só fica drenando e não dá mais continuidade, tá? Daí se tu lê esse boletim lá, ele explica que o modo anti-espuma, se tiver muito espuma
o consumidor excedeu lá a quantidade de sabão, botou sabão demais e a máquina sentiu que tem muita espuma lá, ela vai fazer esse modo anti-espuma, ela vai ficar drenando por um certo tempo lá, até ela conseguir retirar toda a espuma que está dentro do equipamento. Se tu quiser agilizar, tu pode chegar, fui no consumidor lá e ele botou e deu erro na minha frente lá. Então tu pode ir lá, desligar o equipamento, botar para fazer um enxágue, ela vai entrar água novamente e vai soltar essa espuma aqui, tá? Aí ela vai voltar a funcionar. Aqui o modo teste, né? Que é o mesmo que eu passei lá para vocês no início lá. Esse boletim lá se encontra lá no Telecontrol lá. Você pode acessar ele lá para saber como que faz o teste, né? Tá? Aqui também tem um de contagem travada, lá, ó, que explica para vocês lá sobre o defeito, né? Travamento da porta, versão das PCIs e motor, erro HE no caso do motor de secagem lá com o rotor travado ou rolamento travado, né? Aqui também problemas de secagem, né? E agora no próximo aí já vai sair o boletim ali talvez, o boletim da compatibilidade ali dos motores e do tempo de secagem, tá? Não sei ainda, mas eu acho que a gente vai estar fazendo um boletim para acrescentar aí, se caso vocês pegarem caso em campo aí, o consumidor está reclamando que agora a secagem dele lá mudou para 30 e ela não consegue mudar. É só ler o boletim e explicar lá para ela lá que agora tem essa opção de estar mudando os tempos lá conforme a tabelinha de tempo que eu mostrei para vocês lá. Tá? Já peguei uns dois casos desse aí e apareceu aí que o consumidor foi usar e o tempo ficou em 30 lá, mas ela queria botar em mais tempo e não conseguia. Então, falar em secar somente, altera o tempo, pode botar lá o tempo de 3 horas ou se ela quiser menos tempo, aí você vai explicar para ela lá como funciona, tá? Beleza, rapaziada, nós temos também aqui suporte técnico do Canva, né? Também se vocês precisarem, eu acho que agora chegamos ao fim aí, tá? A gente tem aí, eu acho que dá um tempinho aí, se quiserem abrir os microfones aí para perguntas e relatar algum caso, alguma coisa, tá? Então, tirar dúvidas e sugestões aí. E aqui tá a lista de presença aí para vocês estarem fazendo aí a lista de presença de vocês aí, tá? Aí é com o Cássio aí, Cássio. O que que tu acha? Vamos abrir os microfones para a gente trocar um papo com o pessoal? A gente programou aí para durar uns 40, no máximo uma hora, tá? Tem uma É, pergunta aqui da temos, LF Elétricas. Um dia vai ser disponibilizada a placa para conexão Wi-Fi? Por enquanto, a gente não tem essa informação, tá? A princípio, o projeto e as versões que estão em campo, elas não foram preparadas para trabalhar com Wi-Fi. Teria que ser provavelmente um outro produto, um outro modelo. A primeira pergunta aqui é a questão que a LF Elétricas colocou aqui. entendi. Mas, assim, Até, tem uma. Deixa eu ver aqui quem é a pessoa. Teve um rapaz aqui que abriu, Marcos Paulo. Ele levantou a mão, José Eduardo França. vê aí, Opa, temos 15 minutos ainda, né? alô, Podemos... alô, tá escutando aí? Sim, sim, pode perguntar, Marcos. Oi, Elias, boa tarde. Boa tarde. Acho que, não sei, eu peguei alguns casos aí dessas lavadoras, referente àquele E50. Sabe me dizer se foi alterado alguma coisa dos motores ali, do IGSM ali, aquele modo? Cara, essa aí é uma outra lavadora nossa, né? A PLS 12, né? Tá? Essa versão nova agora, será que ela É, já tá atualizada, né? não, essa versão é uma versão antiga, ela não é mais. Agora nós estamos nesse modelo aí que é a PLS 11C, né? Uhum. Tá? Essa outra aí que tu tá perguntando aí já é um outro modelo mais antigo de lavadora que a gente tem, acho que é a PLR 10, acho que é, ou a 12, né? Não tô bem recordando agora, mas esse erro aí já é de outro equipamento, não desse que a gente está tratando hoje aqui, tá? Ah, esse, Mas depois tu pode estar perguntando ali para mim ali pelo celular, ali eu te envio o código de erro desse equipamento aí.
Não, só para saber se foi. Tá, eu peguei bastante dessas máquinas que dava essa falha de motor aí. É, Aí não sei se essa versão agora já foi corrigida. não, essa versão aí era de um outro produto, né? Era um erro na inversora lá, né? Tá? Sim. Aham. Motor e inversora, tá? Uhum. Então, pelo que eu tive assim de campo, assim, de experiência com esse produto aí, é bem difícil dar esse defeito aí, né? Geralmente era chicote quebrado, tá? Lá no conector do motor com a PCI inversora, tá? Era bastante comum dar esse curto lá no chicote, porque ela trabalha com velocidade e o chicote era preso apenas por uma Hellerman, né? Sim. Depois foi alterado, é passada uma fita, como é que eu posso dizer, uma fita tipo como com fibra assim, né? E depois apertado na fita Hellerman. Daí resolveu bastante esses casos aí. Ah, beleza, então. Mais alguém aí, Cássio? O Zé Pedrini tinha levantado a mão, não sei se ele quer falar alguma coisa. Ei, foi nada. Quer falar? Deixa eu ver aqui, tem o Marcos. Marcos acabou de falar com a gente aqui, né? Foi respondido já. Isso, Marcos acabou de falar. Cara, por enquanto, não tem mais ninguém. Então, se não houver mais nenhuma questão nova aí, alguma coisa, é porque a gente já possa encerrar também. Então, tranquilo então, Cássio. Não tem mais ninguém aí, pessoal. Ninguém mais com alguma dúvida aí? Se quiser se manifestar, ainda temos mais uns 10 minutos aí. Eu acho que Cássio não tem mais ninguém aí Tá querendo bom. perguntar. Então, eu quero agradecer a todos os que participaram aí e a gente está disponível aí para estar respondendo vocês aí via WhatsApp ou qualquer outro canal disponível por nós aí da Filco. Agradeço a todos, tenham uma boa tarde.